Boa tarde. A Inquieta está novamente no programa Pontapé de Saída à Hora ao Treinador, com o patrocínio da Sprint, a Rentacar e a sua agência de viagens em Guimarães, para termos uma conversa com mais um treinador. Mais um treinador, nesta possibilidade, José Manuel Teixeira, treinador do Celurico de Basto. José Manuel, antes de mais, agradeço a disponibilidade de vir de Celurico à nossa casa para falarmos um bocadinho do futebol, do teu trajeto, do trajeto deste Celurico surpreendente nesta divisão de honra da Associação Futebol de Braga. Vamos começar pelo início. José Manuel, lembras-te quando tinhas 6, 7 anos, o que é que o futebol representava para ti? Primeiro começar por agradecer o convite que me endereçaram e depois dizer que o futebol está na minha vida desde os primeiros anos. Uma paixão muito grande pelo futebol de rua, chamado futebol de rua, e foi esperar que chegassem os iniciados, porque na minha altura não existia essa formação. A formação começava a partir dos 14 anos e, nesse sentido, aguardei até os iniciados. Pratiquei outros esportes antes do futebol e, quando chegou a altura do primeiro ano, fui para o futebol e, a partir daí, nunca mais o deixei até hoje. Tu lembras-te da primeira vez que chegaste numa equipa federada? Sim, eu lembro-me perfeitamente. Fui para a Associação Desportiva de Faf. Havia na altura um recrutamento, digamos assim, de jogadores. Parecia fácil, mas não era, porque eram muitos miúdos na tentativa de jogar na Associação Desportiva de Faf, e nós fazíamos alguns treinos experimentais, digamos assim. E pronto, eu fiz esses mesmos treinos e, a partir daí, entrei na Associação Desportiva de Faf, e com um trajeto de muitos anos. José Manuel, tu lembras do teu primeiro treinador? Olhas para ti agora como treinador e vês a imagem. Lembro. O teu treinador quando tu eras miúdo. Claro, o futebol era diferente, um pouco anárquico. Os treinos pareciam... Agora eu entendo que os treinos que eram, de alguma forma, redutores. Era assim que funcionava na altura. Treinámos 2 vezes por semana, lembro-me perfeitamente. Às terças-feiras eram aquelas pistas de aviação, com muitas estacas para fazermos essencialmente trabalho de força. De atletismo. Exatamente. E à quinta-feira era o denominado treino de conjunto, que hoje em dia, praticamente, pelo menos eu, muito pouco faço durante uma época inteira. E nesse sentido, nós desenvolvíamos esses treinos, mas jogámos com um prazer enorme e uma felicidade extrema, porque era algo que... o futebol é apaixonante para mim. Samuel, normalmente jogava só aos domingos de manhã. Gostava-te de adormecer ao sábado à noite? Um pouco. São sempre aquelas fases iniciais, as fases embrionárias, em que nós temos alguma dificuldade, mas depois, com o tempo, aprendemos e deixamos de ter essa mesma ansiedade, tanto como treinador como hoje como jogador, tanto como jogador como hoje como treinador, em que, com alguma experiência que vamos ter, disso vai-se dissuadindo. Agora és treinador. Passas para os teus jogadores aquilo que era a paixão de jogares quando eras miúdo? Essencialmente isso, a paixão pelo jogo. Eu acho que tem que haver uma paixão muito grande pelo jogo, e eu costumo dizer muito que nas equipas que eu normalmente trabalho, que uma das nossas premissas é tentar gerar sentimento dentro do balneário, porque o futebol é algo apaixonante, mas hoje há tanta diversidade que o futebol deixa de ser o ator principal, digamos assim. E, nesse sentido, nós tentamos que os jogadores sintam essa paixão assoapada, porque esse é um dos denominadores comuns para aquilo que será o sucesso no futuro. Mas, fundamentalmente, tu olhas para a tua equipa e tu queres ganhar. E tens que trabalhar sistemas táticos, sistemas estratégicos, tens que trabalhar fisicamente a tua equipa. Mas tu olhas para aquele grupo de homens que têm sentimentos, são pessoas que jogam futebol, não são jogadores de futebol. E como é que tu lidas com os sucessos e os insucessos, embora esta época o Celuricense tenha mais dias de sucessos que propriamente insucessos, mas um insucesso está aí ao dobrar da esquina, como deves saber, que a tua experiência já te disse. Estás preparado para lidar com o insucesso num próximo dia? Eu, felizmente, enquanto treinador, tenho tido algum sucesso, mas também tenho os pés bem assentes na terra, e uma das coisas que eu não abdico e que para mim é inegociável é aquilo que é a atitude, é aquilo que é a resiliência, o compromisso, e que os jogadores sintam que muito mais importante que tudo é nós fazermos família, criarmos família. E, a partir desse momento, quando conseguimos transformar um balneário numa família,
o caminho fica facilitado, deixa de ter tantas pedras pela frente. E nós tentamos sempre construir, o primeiro foco será esse, tentar encontrar homens que vão de encontro àquilo que é obviamente o nosso modelo de jogo, homens com cultura de vitória, mas essencialmente gente que esteja preparada para a adversidade também. Acordas melhor quando vais treinar do que os outros dias em que não tens treino? Eu tenho que confessar que tenho uma paixão assoberbada pelo futebol, muito grande. Isso quer dizer que no dia que tens treino, acordas mais bem disposto? Acordo. Claro que também o futebol nos traz muitas preocupações e principalmente eu que sou obcecado por aquilo que é o scouting tático, a análise dos adversários, isso rouba-nos muito tempo e neste contexto que não é profissional, rouba-nos imenso tempo, mas quando fazemos as coisas com prazer, tudo fica mais facilitado e é por isso que eu estou no futebol de uma forma apaixonada. E a preparação de um jogo, sabendo que não estamos a trabalhar com equipas profissionais. Normalmente, os teus colaboradores são pessoas que trabalham e têm só o fim do dia disponível para essa tarefa. Como é que reges isto? Primeiro dizer que tenho a minha equipa técnica é uma equipa técnica de excelência. Temos 2 homens, este ano principalmente, temos 2 homens da zona de Soborico e depois tenho o Ismael, que é um homem que tem trabalhado comigo nos últimos anos. Eu procuro sempre, nas minhas equipas técnicas, ter alguém da zona onde eu trabalho, porque conhecem o clube de forma mais aprofundada, propriamente eu, e isso para mim é um upgrade àquilo que é o conhecimento mais rápido das equipas. Agora trabalhamos em conjunto, ideias diferenciadas, mas sempre com um objetivo comum, de chegar àquilo que é tentar tirar o máximo rendimento daquilo que são os jogadores que temos em mão. Vocês sabem que neste contexto, muitas vezes não somos nós que escolhemos os jogadores para o nosso modelo, muitas vezes não temos essa possibilidade e, portanto, nesse sentido, há aqui um trabalho de uma equipa técnica que pensa de forma diferente, mas depois que tenta sempre chegar a um consenso final para atingir os objetivos a que nos propomos. O teu trajeto como treinador tem sido um trajeto, eu diria que positivo. Sim. E isso dá-te quase que uma obrigação ou uma responsabilidade de tu fazeres com que a tua equipa siga aquilo que tem sido o teu trajeto? Eu creio que hoje em dia, quando as direções me contratam, é um bocadinho com esse objetivo, atendendo àquilo que são as subidas de divisão que eu tenho num trajeto tão curto, creio que olham para mim dessa forma. Agora, não há responsabilidade nenhuma, nós sabemos no contexto que estamos, sabemos que somos competitivos, que somos trabalhadores, humildes, mas que há sempre um trajeto pela frente de crescimento muito grande. Tenho que crescer muito enquanto treinador, sou muito novo. No fundo, só tenho 4 clubes que treinei, efetivamente, como treinador sénior. E, portanto, há ainda muito trabalho pela frente, mas com essa paixão que nós temos, estamos sempre prontos para crescer. Já lá vamos falar da competição, mas traz-nos aqui para a Inquieta o retrato do que é o Soluricense. O Soluricense é uma equipa que tem umas condições estruturais de excelência. Esse é um facto. Temos um estádio fantástico. Agora, com esta renovação de sintético, temos ótimas condições para a prática do futebol. Mas temos um problema, entre aspas, mas que no fundo acaba por ser mesmo um problema, que é a questão o espaço que nós estamos, geograficamente estamos um pouco distantes daquilo que é, vá lá, o epicentro do futebol. E nós sabemos que o epicentro do futebol, neste contexto, os jogadores... um bocado a zona de Guimarães, a zona de Braga e zonas periféricas. E nesse sentido, quando nós temos que partir para contratações, o nosso trabalho é um trabalho complexo. E nesse sentido, nós partimos sempre com um plano A e um plano B. Um plano A, onde tentamos recrutar aquilo que são os jogadores que vão encontrar aquilo que é o nosso modelo de jogo. Jogadores com cultura de vitória, mas depois temos barrado nesse problema, que são, portanto, as viagens, que é as deslocações. E este ano, principalmente, tivemos que partir para um plano B. E temos, nesse sentido, um diretor desportivo que tenha um conhecimento muito amplo daquilo que é o mercado estrangeiro, através de alguns empresários que conhecem. E nós fomos recrutar jogadores de outros países, é um facto. Temos jogadores da América do Sul, temos jogadores africanos, ex-colónias, mas
nós contratamos jogadores com vídeos de 2, 3 minutos. E como deve imaginar, os best moments são sempre, não é? São sempre difíceis de avaliar. Porque os best moments estão lá o melhor de cada jogador e qualquer jogador pode ter momentos extremamente interessantes em 2 ou 3 minutos. E nesse sentido, vamos um bocadinho às escuras e depois a inclusão deles é, como já falamos em off, tem a ver com aquilo que é a gestão de expectativas. Não é fácil termos um balneário em que temos gente que praticamente não sabe dizer uma palavra em português e, portanto, isso traz-nos aqui algumas dificuldades, mas no fundo também... E a questão pessoal do próprio jogador, está bem da família... Tal gestão de expectativas, está sozinho, são jogadores que às vezes parece que não têm sentimentos porque estão deslocados das suas famílias e isso para nós é um trabalho hercúleo, mas ao mesmo tempo desafiante. E eu às vezes em jeito de brincadeira digo à minha equipa técnica... Provavelmente haverá situações em que parece que eles não ouvem, não veem... Sim, nós temos... E o teu trabalho ali é um trabalho importante. Sim, é um trabalho... Nós temos que ser... Eu creio que nós temos que ser muito mais que treinadores, nesse sentido. Temos que ser também... Saber também ajudá-los, ser amigos deles, muitas vezes psicólogos. Talvez, em determinados momentos, somos psicólogos e tentar fazê-los perceber que o contexto, ou seja, a gestão de expectativas, eles pensando que vinham para clubes profissionais e depois por A mais B vêem-se num campeonato distrital, mas que aquilo pode ser também um canal e que os pode alavancar também novamente para aquilo que eram os objetivos que eles tinham traçados quando deixaram os seus países. E o adepto do Solurico, como é que vive o momento atual do Solurico, sabendo que este Solurico tem tido oscilações ao longo dos anos? Eu lembro-me do Solurico do campo pequenino, com equipas fortes, lembro-me depois do Solurico, uma equipa com grandes equipas que dificultavam muito a tarefa de qualquer adversário que fosse a Solurico e fosse fora de casa. Passou uma fase, eu diria que com maior dificuldade, e agora está mais uma afirmação. Como é que o adepto olha para estas oscilações constantes e como é que vê o Solurico esta época? O adepto de Solurico é um adepto extremamente apaixonado. Uma das coisas que é extremamente prazerosas em ser treinador de Soluricense independentemente do nosso adversário, as bancadas estão praticamente cheias todos os domingos. É um adepto fervoroso, um adepto que gosta de clube, um adepto também reivindicativo, porque quer sempre que o clube ganhe. Como os outros, não é? Exatamente. Mas sem dúvida que é um adepto fervoroso e que gosta imenso do clube. E nós, nesse sentido, também temos um apoio incondicional daquilo que são os nossos patrocinadores. A própria Câmara Municipal de Solurico de Basto tem também uma importância capital naquilo que é o desenvolvimento do clube, porque, no fundo, percebe-se perfeitamente que as pessoas querem alavancar o clube para campeonatos diferentes, mas há todo um trabalho pela frente, um trabalho difícil, e que tem que ser suportado numa base muito, muito sólida. Podemos dizer que nas terras de Basto, Mundinho de Basto, Solurico de Basto e Cabeceiras de Basto, o Solurico, nessa altura, é o primeiro? Não direi, eu não conheço em profundidade... Posso colocar o Farmelo de Basto também, já. Sim, não conheço em profundidade os outros contextos. Sei que o Mondinense que tem sempre boas prestações no campeonato da Associação de Futebol Vila Real, inclusive... Que é um campeonato completamente diferente. Sim, exatamente. Inclusive é um campeonato, portanto, em que o próprio Mondinense já esteve em campeonato nacional por via dessa ascensão na Associação de Futebol Vila Real. Eu sei disso, que eu estive lá. Eu creio que estes campeonatos são campeonatos mais competitivos, mais complexos, mas de qualquer das formas, o Soluricense está bem colocado neste momento e tem uma vontade muito grande de crescer. E nós também, enquanto equipa técnica, dentro daquilo que são as nossas possibilidades e aquilo que é o nosso conhecimento, tentar ajudar o clube nessa alavanca. Samuel, ninguém ganha campeonatos ao virar a primeira volta. Mas aquilo que tu fizeste até agora, as expectativas estão elevadíssimas. Indiscutivelmente, isso é indissociável que nós temos um trajeto praticamente imaculado na primeira volta, sem derrotas. Num campeonato extremamente competitivo, eu creio que já passaram aqui outros treinadores, outros colegas meus que o referiram. É um facto. Nós podemos dizer que neste momento somos a única equipa invicta que ainda não perdeu neste campeonato e que todas as outras equipas pelo menos já perderam 4 vezes, ou seja, isto mostra a complexidade deste campeonato. É um campeonato de excelência, com muita qualidade técnica individual, equipas muito bem orientadas, há que dizer. Os meus colegas, nota-se que há uma evolução muito grande daquilo que é o modelo de jogo de cada treinador. Dentro do próprio jogo, muitos sistemas, muitas alternâncias, o que nos obriga a estar sempre em constante atenção e evolução.
Agora, eu tenho uma das coisas que eu tenho tentado alertar os meus jogadores, até por aquilo que é o meu histórico de subidas de divisão, é que estamos ao virar da primeira volta. Infelizmente, tenho praticamente a certeza absoluta que nós não vamos conseguir o mesmo desempenho, nem nós, se calhar nem os nossos adversários, ou seja, conseguir conquistar a mesma pontuação que fizemos nesta primeira volta. E, portanto, pés bem assentes no chão, fazer de cada treino uma oportunidade para evoluirmos e um desempenho total, máximo e resiliente naquilo que é o próximo jogo. Essa é a nossa matriz e é por aí que nós temos que nos regir, porque não está absolutamente nada ganho. Samuel, e este fim de semana, se fosse preciso alguns exemplos de que o futebol é imprevisível, claramente. Tu empatas em casa com o Olho Frei, o Porto Dave, que anda pelo fundo da tabela classificativa, vence o Santo Estevão e o Teipas vai ganhar o Torcatense. Exatamente. Aí está. É uma resposta clara daquilo que é a competitividade deste campeonato. E, portanto, nesse sentido, nós temos que ter a noção de que vamos ter uma segunda volta muito difícil. Há 42 pontos em disputa e nós vamos tentar ir ao limite das nossas possibilidades daquilo que é estar invictos no campeonato, mas sabemos perfeitamente que um dia vai acontecer. Ontem, por exemplo, tivemos um jogo menos bem conseguido, perante um adversário estrategicamente inteligente, a conseguir condicionar, no fundo, aquilo que são as nossas mais-valias. Nós tínhamos um plano de jogo muito claro e a tentar agredir os espaços que entendemos através da observação do adversário. Conseguimos fazer num início de jogo, mas a partir dos 10, 15 minutos o jogo parte para aquilo que nós não gostamos, ou seja, um jogo muito partido, deixamos de ter o controle do jogo com bomba. E isto mostra perfeitamente que as equipas também cada vez nos conhecem melhor, que têm uma sede muito grande de vencer alguém que ainda não perdeu, e isso cada vez traz mais complexidade àquilo que são os nossos objetivos e, portanto, de forma serena e sem atropelos, vamos continuar a fazer o nosso trajeto, sabendo que temos um caminho muito árduo pela frente. Eu ia-te perguntar mesmo isso, o ser primeiro desde a primeira jornada, o ter esta pontuação em relação ao segundo, dá claramente ao adversário uma motivação extra. Dá claramente, porque repare, nós estando invictos, toda a gente nos quer ganhar, no fundo é isso. E depois a própria preparação de jogo para nos defrontar será relativamente, ou seja, um pouco mais diferente daquilo que é com outras equipas, porque faço uma análise, se calhar, muito mais detalhada e até nisso nós temos que desenvolver aquilo que é o nosso modelo de jogo, nós temos que arranjar outras formas, outro modelo, outros canais para poder ferir o adversário, porque eles começam a nos identificar. E aí começa a ser mais complexo para nós aquilo que é o nosso trabalho e nós temos que nos reinventar, no fundo, enquanto equipa técnica, para arranjar sempre estratégias e alternativas para conseguir levar a vencida dos jogos. Nesta competição ou nesta divisão, quais foram as surpresas e quais foram aquilo que para ti foram confirmações? Eu posso abrir aqui um parênteses para dizer que nós nunca nos identificamos como equipa com objetivos claros de subida de divisão, porque eu não sabia exatamente o que é que este campeonato nos ia apresentar. Havia 3, 4 equipas... Na pré-época, olhando para aquilo que eram os nomes havia das equipas 3, 4 equipas que faziam parte desta competição, vou enumerar só o Santa Eulália, o Torcatense, o próprio Porto Dave, que anda no fundo da tabela classificativa, Taipas, o Cerzedelo, que anda no fundo da tabela classificativa, Sampaio, Santiago o Taipas, este briteiro, surpreendentemente, tinha subido de divisão, aparece num lugar onde se calhar nós não iríamos colocar no início da época. Para mim não é estranheza, atenção, porque eu conheço muito muito bem. Dessa gente que tu conheces muito melhor que nós. Sim, portanto, quando eu olhei para o panorama e quando olhei para aquilo que era a construção dos plantéis, comecei a perceber que íamos ter um campeonato extremamente complexo, exigente. E nesse sentido, não foi uma questão de nos protegermos, foi uma questão de percebermos que num contexto tão difícil, estarmos a ser mais uma equipa, a identificarmos como alguém que queria subir de divisão de forma quase descarada, podia ser um erro muito grande. E eu tive esse cuidado com a direção de não tentarmos passar essa mensagem lá para fora. Vamos enganá-los. Não direi enganá-los, mas mais reativos do que provavelmente proativos numa fase inicial e depois... Foi uma surpresa. Exatamente. Foi um bocado nessa expectativa. Porque sabíamos que o próprio Heróis, que não falamos aqui, uma equipa extremamente competitiva, dotada de muita qualidade, e portanto estávamos... Por perder também este fim de semana? Exatamente. Estávamos imbuídos... Empatou, creio. Empatou. Creio que empatou. Sim, empatou em Santo Adrião.
Ou seja, estávamos imbuídos num campeonato extremamente complexo e eu olhava para a definição dos plantéis, a construção dos plantéis e via muita qualidade. Muita qualidade. Equipas como Turcatense, Santiago Mascotão, os Taipas, via ali jogadores diferenciados, que eu dizia, como é que estes jogadores estão em contexto de divisão de honra? E aí nós defendemos. Defendemos de forma estratégica, há que dizê-lo. E a partir do momento que começa o campeonato, começamos a competir e conseguimos comprovar que efetivamente era um campeonato muito complexo, com muita qualidade, mas nós fomos fazendo o nosso trabalho de forma serena e sempre com um objetivo muito claro de sermos competitivos. Esse sempre foi o nosso grande objetivo desde o primeiro dia. Mas qual é o segredo desta equipa do Florico? Não perde em casa, não perde fora? Qualquer adversário que lhe apareça por caminho? São sempre... Eu como treinador, há coisas que para mim são inegociáveis, que é a atitude, o compromisso, a resiliência, o espírito de grupo. E isso é a nossa base. E depois construir um modelo de jogo positivo, um modelo de jogo que nós achamos que é aquilo que no fundo também valoriza os jogadores, fazê-los sentir confortáveis dentro do próprio jogo. Acho que esse é o grande segredo também das equipas técnicas, é fazer com que os jogadores se sintam valorizados e que se sintam felizes dentro daquilo que é a missão que nós lhe atribuímos. Trabalharmos muito aquilo que é o nosso modelo. Pronto, e estamos a fazer o nosso trabalho, muito trabalho defensivo, muito trabalho ofensivo. Defensivamente somos uma equipa muito compacta. Eu ouço muitos treinadores que vão por outro caminho ou não. Eu primeiro prefiro a solidez e a partir da solidez é que podemos partir para outros princípios e tem sido isso que tem acontecido este ano. Somos uma equipa que sofre muito poucos gols, temos uma organização defensiva muito compacta. E depois a partir daí é que criamos uma ideia clara de jogo para poder do lado vencer. A velha máxima, Manuel, bons ataques ganham jogos, boas defesas ganham os campeonatos? Indiscutivelmente. Costuma-se dizer que quando ganhamos, ou quando ganhamos muitas vezes, estamos mais próximos de perder. Preparado para um dia desses? Claramente. Agora, nós temos aquilo que eu tenho abordado os meus jogadores, ainda ontem, efetivo, no balneário, no intervalo, foi muito claro naquilo que era a abordagem. Sentia que a nossa equipa é uma equipa que tem um modelo de jogo muito positivo, mas só o raciocínio. E temos que um dia a equipa acorde menos bem disposta e... Ontem, por exemplo, aconteceu-nos isso. Ou seja, quando nós conseguimos meter alma dentro do próprio jogo, aliado àquilo que é a nossa qualidade individual e coletiva, nós somos uma equipa muito forte, fortíssima. Quando sentimos que os jogadores deixam de meter aquela mesma alma, em que ontem, por exemplo, durante o jogo, muitas situações em que os médios da equipa adversária com bola completamente descoberta, as minhas equipas não podem permitir isso. Nós não podemos permitir isso aos adversários. Nós, para ter o controle do jogo, temos que ter uma reação à perda muito grande, temos que estar em sintonia. Atacamos 11, mas também defendemos 11 e, portanto, tem que haver esta complementaridade para sermos competitivos. Agora, há um dia, obviamente, que vamos perder. Vou tentar que esse dia seja o mais tarde possível. Já sentiste de algum jogo que ganhaste por sorte? Tivemos um outro jogo que, indiscutivelmente, que o facto de estarmos psicologicamente bem, que nos ajudou e que nos catapultou para vitórias de sofrimento e que acabamos por ser felizes, sem dúvida alguma. Jogos houve em que tiveste que ganhar na raça? Sim, muitos jogos, principalmente em campos, como sabem, na questão do Pro Nacional, os campos têm todas as mesmas dimensões, aqui é diferente, nós jogamos num campo com umas dimensões fantásticas e depois temos que modular o nosso jogo, ir ao encontro daquilo que são campos muito mais pequenos e aí muitas vezes deixa de se ter qualidade no próprio jogo e aí temos que partir para um jogo diferenciado, mas um jogo, nós enquanto equipa técnica temos que pensar numa coisa, nós temos que preparar a equipa para ganhar, independentemente de ser num contexto de futebol positivo, de futebol romântico, ou de sermos pragmáticos, e há jogos em que temos que ser pragmáticos. Marcar mais um golo que o adversário? Sempre, só isso é que nos dá a vitória. Tens consciência que quando chegas ao intervalo e a equipa não está a corresponder àquilo que era a tua expectativa, que o mais importante é o berro ou uma palavra de tranquilidade? Depende dos contextos. Há aí uma variável muito grande. Depende. Há jogos em que nós percebemos que é preciso dar 2 berros,
e, no fundo, entre aspas, acordar os jogadores. E há outra em que, de forma serena e sem atropelos, temos que tentar elucidar que aquele plano que traçamos para o jogo não está a ser conseguido. E tentar, de uma forma serena, primeiro tranquilizar-nos, fazer-lhes acreditar que há outra parte para jogar e que podemos reverter aquilo que não foi a primeira parte. Porque os nossos jogos são sempre muito bem preparados, há sempre uma definição muito clara daquilo que é o adversário, onde é que nós podemos agredir o adversário, os espaços que vamos encontrar para agredir o adversário, e muitas vezes não conseguimos, por situações A mais B, mas o intervalo dá-nos isso também, essa capacidade de reverter o jogo menos bem jogado. E em uns momentos, uma palavra mais ácida, e em outros até de conforto, e motivá-los e incentivá-los a conseguirmos fazer algo diferente do que não tínhamos feito até então. Samuel, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, isto passa rápido. Há uma sugestão que eu faço muitas das vezes a quem cá está a conversar comigo. O que é que tu queres que digam os adeptos do Celurico daqui por 20 anos, quando eu for lá a Celurico? Espero ainda ter tempo para ir lá e a minha carta de condução tenha validade. Perguntar quem foi o José Manuel Teixeira. Alguém que, acima de tudo, que, enquanto treinador, que dê o melhor de si, sempre. Essa é a minha missão enquanto treinador. Ajudar os clubes naquilo que é o meu conhecimento, não só dentro do campo como fora, dando alguns upgrades naquilo que são questões diretivas, porque nós andamos em alguns clubes e temos conhecimento e sabemos qual é o caminho que nos pode levar mais além. Mas, essencialmente, alguém que olhem para mim como alguém que tem uma paixão, que teve, na altura, uma paixão muito grande pelo jogo e que deu o máximo em prol da evolução e do engrandecimento do clube. Samuel, resta-me agradecer-te a conversa que tivemos, em que a Inquieta deu voz também às equipas de Basto. Não é só Guimarães, estamos a alargar tudo aquilo que é futebol, que é desporto, com o patrocínio da Sprint. Se precisa de alugar um carro, Sprint em Guimarães. Se precisa de marcar uma viagem, Sprint em Guimarães. Isto foi mais uma conversa da Rádio Inquieta. Boa tarde.